E queria comentar algumas coisas com os irmãos e orar sobre isso, ter um tempo de oração em cima disso. Se você puder, abrir também na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler 10 versículos, de 1 a 10. Quero fazer uma exposição aqui desses 10 versículos, do capítulo 3. A palavra Êxodo quer dizer saída, quer dizer saída. Segundo o livro da Bíblia, onde basicamente está registrado a saída do povo do Egito em direção à terra prometida, tá bom? Então, nós vamos ler aqui o chamado de Moisés. Eu quero comentar algumas coisas com os irmãos sobre esse texto, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que eles se aproximavam para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los sair da terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Podemos orar mais uma vez? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, rogamos a tua graça, o teu cuidado, o teu favor, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, ilumina, Senhor amadamente, o nosso coração para compreendermos a tua palavra e dá-nos graça, Senhor, para vivê-la. Em o nome de Jesus, aumenta a nossa fé, santifica-nos segundo a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o teu assento, querido, em nome de Jesus. Bom, Israel, irmãos, ele está passando um momento da vida dele, e é o primeiro cativeiro de Israel que está registrado. Quando Abraão sai, da onde ele sai dos caldeus, e a partir dali Deus começa a fazer de um homem envelhecido, uma mulher estéril, começa a fazer ali uma sua nação. Na trajetória, no caminho, essa nação vai crescendo, vai se tornando numerosa, até que já em José, um dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, eles são conduzidos até o Egito, aonde José era o governador. E lá, a família de Abraão, a partir do seu neto, Jacó ou Israel, eles se estabelecem ali. O livro de Êxodo ele vai iniciar, ele vai abrir, porque até essa narrativa que eu estou falando dos irmãos é o final do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Êxodo, a narrativa, vai iniciar dizendo que se levanta um faraó, um rei do Egito, que não conhecia o José. E por não conhecer o José, ele vê um povo dentro da terra do Egito que não são egípcios, são hebreus. Até aquele momento, o povo hebreu era um povo nômade, era um povo que estava caminhando, estava
um número poderoso de gente ali. Ele teme que esse povo crescendo ali, não sendo egípcio, uma hora ou outra possa se levantar e então colocar ali o Egito debaixo de escravidão. A história da Bíblia, irmãos, vai mostrar que isso já aconteceu. Se os irmãos pegarem o livro de Daniel, os irmãos vão perceber que o povo de Israel é levado cativo pelo povo da Babilônia. Mas depois, no meio desse cativeiro, o povo babilônico sofre um ataque do medo dos persas, e eles então toda a cidade, todo o império da Babilônia começam a governar. Então era comum que um povo que estivesse ali dentro de uma outra nação, em algum momento tentasse ou conseguisse tomar o trono, tomar o poder. Então essas são as preocupações do faraó. E a partir dali ele começa a escravizar a família de José, os descendentes de Abraão, e chega a tal momento, irmãos, que o faraó ele determina a morte de meninos, a morte de crianças do sexo masculino a partir de uma certa idade. E primeiro ele pede para as parteiras fazerem esse trabalho sujo, elas temendo a Deus, a palavra de Deus, elas temendo o Senhor, não fazem, e dizem que as mulheres hebraicas são mais fortes do que as egípcias, e quando elas chegam no local, as mulheres hebraicas já tiveram os filhos sem precisar do auxílio das parteiras. O faraó não contente, mas então já não mais mandava das parteiras, mas agora, a partir do exército de homens com espadas na mão para matar as crianças. E nesse momento a Bíblia vai dizer que nasce esse rapaz chamado Moisés, que ele era belo aos olhos da mãe. Isso não quer dizer muita coisa, né, irmãos? Porque toda criança a mãe acha lindo, né? Toda criança a mãe acha maravilhoso. E a Bíblia vai dizer que ela fica com aquela criança um tempo, mas a Bíblia vai dizer que não podendo mais ocultar aquela criança, ela decide colocar Moisés dentro do cesto, betumá-lo para que a água não invadisse, e coloca ele no ninho, na esperança de que o seu filho sobrevivesse naquela situação. E ele vai parar pelas mãos de Deus, irmãos. Não é uma coincidência. Não existe coincidência para Deus. A mão de Deus conduz Moisés até os braços da filha de Faraó. Glória a Deus. Né, irmãos? E isso é uma coisa interessante de Deus, porque a ordem da morte veio do palácio, e Moisés é protegido dentro do palácio. E ele então começa a crescer ali, desenvolver. A Bíblia é tão cuidadosa que a Bíblia chega a dizer que a mãe de Moisés é chamada para cuidar de Moisés no palácio e receber por isso. O nosso Deus faz umas coisas diferentes, né, irmãos? Moisés cresce, mas depois de uma certa idade já, ele percebe que o seu povo é oprimido, então ele decide ficar do lado do seu povo. Um dia, ele vê o egípcio maltratando um homem hebreu, judeu, e ele ataca aquele homem, aquele soldado, e mata aquele egípcio. No outro dia, Moisés vê dois hebreus discutindo, e ele vai tentar ali apaziguar, tentar ali mediar, e naquela hora, ele acusa, os dois homens acusam Moisés, e dizem para Moisés: quem levantou vocês como juiz e legislador sobre nós? Por acaso você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio? E aí Moisés então entendeu que ele matou o egípcio, mas eu acho que ele não enterrou muito bem. E aí ele, temendo o faraó, ele foge, vai para o deserto, e lá no deserto ele acaba sendo afortunado, ele conhece uma família, ele é recebido por Jetro, ele se casa com a filha desse homem chamado Jetro, e ele então começa a viver lá no deserto de Midian. Você pode dividir a história de Moisés em 3 períodos de 40 anos. 3 períodos de 40 anos. O primeiro período é o período que ele morou no Egito, ainda com alguma regalia do faraó, ainda com algum tipo de benefício, por pertencer ou ser criado pela filha de faraó. Os outros 40 anos é o tempo que ele passou no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. Os outros 40 anos é o tempo em que ele volta para o
Egito para tirar o povo e conduzir ao meio do deserto. Então, você pode fracionar a vida de Moisés em 3 partes. O que nós lemos agora, eu fiz toda essa introdução para chegar nesse exato momento, que é o final do segundo terço da vida de Moisés para o último terço da vida de Moisés. Moisés era um homem fugitivo. Ele era um homem que aparentava ter algum interesse de ajudar o seu povo. Mas quando ele decide matar o egípcio, ele então se adianta no plano de Deus, ele acredita que é pelo seu braço, que é pela sua força, mas ele percebe que deu errado e ele foge. E ele fica 40 anos lá nesse deserto. E um dia, irmãos, eu quero começar dizendo isso, num dia normal de trabalho, um dia comum de trabalho, Deus aparece a Moisés. Eu quero dizer para os irmãos que, embora eu também creia que Deus marque datas, use eventos específicos e especiais para fazer coisas extraordinárias, o nosso Deus é atual em aparecer em dias normais, dias comuns, uma segunda-feira à tarde, uma quarta-feira à noite, uma quinta-feira à madrugada. O nosso Deus, irmãos, Ele pode começar uma coisa extraordinária em um dia absolutamente normal. Aquele dia que você achou que ia ser tudo comum, que você ia levantar, que você ia comer do mesmo jeito, ia almoçar do mesmo jeito, ia tomar café da tarde, ia jantar, você ia fazer as mesmas programações familiares, ia se sentar na sala com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, que você ia ter uma programação normal do trabalho, que as suas atividades iam estar todas pré-moldadas, tudo certinho. Deus é especialista em começar coisas extraordinárias em dias normais. Dias normais. Moisés está trabalhando e ele olha e enxerga uma sarça, uma vegetação do deserto pegando fogo. Acho que eu já comentei isso aqui, que é comum no deserto vegetação pegar fogo. Extremo calor, um pouco de oxigênio, alguns elementos combinados, a combustão acontece e a planta pega fogo. É comum, não é uma visão rara, não é algo impossível de acontecer, não há nada de extraordinário nisso. A química, ela aponta que é possível, através da visão de alguns elementos combinados. Mas o que espanta Moisés não é o fato de pegar fogo. A Bíblia vai dizer que é o fato de pegar fogo e não se consumir. Uma planta em chamas permanecer intacta, inteira. Então, aquela visão é a visão que chama Moisés, é a visão que atrai Moisés, é a visão que faz Moisés parar a rotina, parar o trabalho, que faz ele sair do comum. Aquela visão, que essa é a palavra, assim, é uma visão maravilhosa demais para mim. Vou me aproximar e vou ver algo maravilhoso está acontecendo, algo diferente está acontecendo. Moisés não entende, Moisés não compreende, Moisés não tem a clara noção do que é aquilo, mas ele sabe de uma coisa: eu não posso ignorar o que está acontecendo, eu não posso ignorar o que está diante dos meus olhos, eu não entendo direito o que está acontecendo, eu não sei como aconteceu, eu não sei como é, mas uma coisa é certa: isso não é comum, isso não é normal, isso não é rotineiro, eu preciso me aproximar disso. Eu quero dizer para os irmãos que é assim a presença de Deus. Nós não entendemos muita coisa sobre isso. Nós não entendemos como as coisas acontecem. Se os irmãos pegarem o relato de Atos capítulo 2, vocês vão perceber que há um exercício do escritor, há um exercício daqueles que relataram a Lucas o que é que aconteceu naquele cenáculo de oração. Porque a expressão, a escrita, o registro de Lucas, a partir das testemunhas é essa: nós estávamos orando
não dá para não parar. Nós paramos. Nós paramos. Nós paramos tudo que nós estamos fazendo. Nós somos obrigados a parar. Eu não sei se você já teve essa grave experiência. Eu quero, de duas maneiras, eu quero instruir os irmãos sobre isso, e de outra, eu quero encorajar os irmãos a viverem isso. Eu não sei se você tiver a experiência de estar fazendo alguma coisa, qualquer coisa, e a graça de Deus invadindo onde você está. O seu local de trabalho, a sua cozinha, a sua mecânica, o que você está fazendo, e você ser tomado por uma presença, por uma graça, que você não consiga mais fazer o que está fazendo. Por algum momento, por algum tempo, você se sente impulsionado a abandonar tudo e simplesmente desfrutar daquela graça, daquela presença, daquilo que Deus está fazendo, porque é impossível continuar a fazer o que nós estamos fazendo. Eu conheço algumas pessoas que tiveram que encostar carros na beira da rodovia, porque a presença do Senhor invadiu aquele veículo. Pessoas que estavam fazendo coisas importantes, mas naquele momento Deus visitou de forma graciosa e ela teve que parar o que estava fazendo, porque Deus estava se manifestando de uma forma graciosa. Eu quero dizer que Deus continua fazendo isso. Deus continua se manifestando de forma graciosa. Glória a Deus. Agora, eu quero que os irmãos entendam que essa manifestação é apenas uma porta de entrada. É apenas uma porta de entrada. Eu quero falar bem brevemente com os irmãos 3 chamados de Deus quando a glória do Senhor aparece. Porque, irmãos, às vezes a presença de Deus nos toma, nós temos uma experiência com Deus. E não é qualquer experiência, é uma experiência que nos marca. Mas nós ficamos alertados naquela experiência, agarrados a ela, e tudo que temos é a experiência, mas nós não entendemos que essa experiência é a porta de entrada para aquilo que Deus quer. Então eu quero, olhando para o texto, listar 3 coisas, irmãos, que a presença de Deus faz quando ela vem, e ela vem dessa maneira que veio a Moisés. A primeira coisa que ela faz, que eu já disse, é nos atrair. Ela nos atrai. Quando ela nos atrai, ela faz a primeira coisa. Ela nos chama a santidade. A presença de Deus, quando ela vem, quando ela se manifesta, quando Deus que enche céus e terra, Ele se manifesta, Ele se torna palpável, Ele se torna real. Aquele Deus que nós sabemos que existe, Ele se torna presente e literalmente sentido. Quando Ele vem, a primeira coisa que Ele nos chama é a
Irmãos, há um equívoco em nós acreditarmos que Deus se manifesta, toca a nossa vida, faz uma aparição maravilhosa, apenas para que a gente tenha uma boa história para contar. Apenas para que a gente saia feliz. Não, irmãos. Deus está apenas começando o processo do chamado. A primeira coisa, Ele nos chama a santidade, a viver longe do pecado, viver uma vida santa porque Ele é santo, porque agora nós estamos diante dEle, da presença dEle. Segunda coisa, Ele abre o coração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus tem muito o que dizer. Deus tem muito para dizer. E Ele está procurando gente que está disposta a ouvir, gente que está com os ouvidos abertos. Um dia Deus apareceu um menino. Nós ouvimos aqui o presidente Fabiano contar sobre a história da época de juiz de um rapaz chamado Samuel. Um período difícil, Israel. Não havia rei, cada um fazia conforme queria. E toda hora Israel caía na mão de um opressor, caía na mão de um opressor. Não havia rei, não havia governo, não havia direção. E os sacerdotes estavam corrompidos, o culto estava corrompido, a palavra era rara, as visões eram quase zero, não havia quase nenhuma manifestação de Deus. Então Deus visita o quarto de um rapaz, de um jovem que nasceu de uma forma milagrosa, um milagre de Deus. Visita Ana, Ana fica grávida, Ana oferta o seu filho, e um dia o seu filho, servindo no templo, ele ouve uma voz do céu chamar Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai falar com o sacerdote ali. O sacerdote diz: eu não te chamei, Samuel. Ele vai se sentar mais uma vez, ele ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Mais uma vez aquele jovem, ouvindo a voz, ele vai em direção ao sacerdote. Ele me chamou. Não, não chamei. Mas calma aí. Eu vou te explicar o que você vai fazer se você ouvir de novo essa voz. Quando você ouvir essa voz, você vai dizer: eis-me aqui. Tudo que Samuel ouviu a primeira vez foi Deus chamando o seu nome. A primeira coisa que nós ouvimos, irmãos, é Deus chamando o nosso nome. Nós sentimos que Deus está nos chamando para vir na presença dEle. Quando você e eu tentamos a nossa Deus, o chamado é pessoal, é o Espírito Santo falando com a gente, é a graça que Deus nos colocando. Quando Samuel volta pela terceira vez, ele ouve a voz: Samuel, Samuel. Naquela hora ele se levanta assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele vai dizer: Samuel, fica de pé. E Deus começa a falar com Samuel. Deus começa a abrir o coração de Samuel do tempo. Ele começa a chamar Samuel. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem muito para dizer. E Ele nos chama à intimidade para falar o que Ele quer fazer. Por fim, Deus nos chama ao trabalho. Moisés está lá, sem sandália nos pés, porque o lugar é santo. Moisés está lá ouvindo Deus falar o que Deus está ouvindo, o que Deus está vendo, o que Deus vai fazer. Ele está parado ouvindo. E daqui a pouquinho ele está ouvindo Deus falar: Deus está lidando com o meu povo, tenho visto a forma como os egípcios lidaram com o meu povo, e eu devem descer lá para livrar o meu povo. E Moisés está parado ouvindo. Então Deus fala assim: agora você vai entender, Moisés, por que é que eu apareci a você? Vai lá e livra o meu povo. Deus nos comissona ao trabalho, irmãos. Deus seja louvado. Deus nos comissona ao trabalho. Não acho que você e eu fomos chamados para a graça apenas para vislumbrar o chamado, apenas para vermos a salvação, apenas para provar a presença. Não! Primeira coisa, Ele te chamou para a santidade, para viver longe do pecado. A segunda coisa, Ele te chamou para mostrar a você o coração e os planos dele. A terceira coisa, Ele está te chamando para você cooperar com aquilo que Ele vai fazer. Então, irmãos, o que nós vamos fazer é entender que quando a graça de Deus vem, a presença de Deus vem, ela não vem apenas para nos animar, ela não vem apenas para nos dar uma sensação boa e eufórica, ou para validar a nossa vida cristã. Ela vai nos
invariavelmente: a santidade, a intimidade e o trabalho. É óbvio que algumas pessoas, por não compreenderem isso, elas apenas ficam na primeira. E toda hora elas querem mais um pouco de manifestação de Deus, e elas querem mais presença de Deus, porque elas acreditam que é muito legal ver, é muito bom ver, é muito bom olhar. É bom, eu vou negar. Meu Deus, como é bom! Como é bom quando a graça de Deus nos toma, a presença de Deus nos envolve. Mas uma coisa é eu ver, outra coisa é Deus usar a minha e a tua vida para que Ele continue fazendo isso. Porque o que Deus queria mostrar para Moisés é isso: Moisés, você está vendo essa sarça pegar fogo e não se consumir? Sou eu, né? A minha presença faz isso. Mas eu não quero apenas que você tenha uma boa história para contar para os seus filhos, Moisés. Eu não quero apenas que você diga para sua esposa, quando chegar em casa, que você tem uma experiência comigo. E como foi bonito que amanhã você voltar a cuidar das ovelhas do seu sogro. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você, a partir do que você viveu, você leve para onde você vai manifestações ainda maiores, manifestações mais poderosas e manifestações que vão libertar pessoas do cativeiro que elas estão vivendo. E é exatamente isso que Deus continua a fazer. Deus começa uma manifestação gloriosa e nos chama a cooperar para que Deus continue a fazer manifestações ainda maiores, para que pessoas sejam libertas da onde elas estão escravizadas. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Cadê o pessoal do louvor? Sim? Obrigado. Aleluia. Amém. Obrigado. Cadê o pessoal do louvor? Bem rapidinho. Eu queria convidar os irmãos, nós temos um tempo de oração. Falarmos com Deus. Você pode, e eu sei, irmãos, que a palavra, às vezes, ela pega para um de um lado, pega para o outro de outro. Que Deus tem esse poder, essa graça de usar a mesma palavra para falar coisas diferentes para cada coração, dentro daquilo que foi ministrado. De repente você está aqui, e você pode dizer para mim: pastor, eu nunca tive isso, eu nunca tive uma presença como essa, eu nunca senti algo assim. Então, eu queria te convidar você nessa noite para que você peça essa graça a Deus, para que você não apenas saiba que existe um Deus, mas que você sinta esse Deus. Esse Deus que enche o céu e a terra, possa encher teu coração, a tua vida, te encorajar. Mas se você uma vez já sentiu isso, você percebeu que você não caminhou, se você não deu os passos necessários, que nessa noite você ore a Deus e fala: Senhor, eu entendi porque o Senhor se revelou a mim. Eu entendi porque o Senhor se apresentou a mim naquele dia, naquela hora, daquele jeito. E eu quero andar em santidade, eu quero andar em intimidade, e eu quero fazer com que minha vida seja uma expressão daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero que o Senhor use a minha vida, eu quero que o Senhor toque a minha vida. Amém? Os nossos irmãos, eles vão entoar louvor. Se sinta vontade de cantar junto, em algum momento nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém? Você quer que Deus pode fazer? Você quer que Deus pode tocar a tua vida? Que Deus pode libertar você? Que Deus pode te levar? Que Deus pode te conduzir nesse caminho? Amém? Glória a Deus, aleluia.
Amém? Eu queria sempre só mais um minutinho, por favor. Eu queria chamar a Andréia aqui, ela vai reforçar um convite que já foi feito no domingo. Ela vai refazê-lo, reafirmá-lo, tá bom? E a gente nós já vamos caminhar para o final. Amém, irmãos? A paz do Senhor, irmãos, amém? No domingo nós falamos com as irmãs, chamando elas na terça-feira, no nosso momento ali, mulher, às 19h30. E as irmãs que não receberam o convite, levante a mão que a nossa irmã Alessandra, a líder do Vibrato, vai estar entregando o convite. E você que não estava aqui no domingo, a gente aí, coloque na sua agenda esse horário, e tenha com expectativa, como colocamos ali em cima, o que Deus nos reserva ou o que Deus já nos reservou. Então venha com essa expectativa no seu coração, como a cada culto o Senhor nos reserva, a cada dia o Senhor nos reserva uma porção. Então que você venha nessa terça-feira com a expectativa daquilo que o Senhor tem reservado para o seu coração. Prepare este tempo, que vai ser um tempo abençoado, para nós estarmos aqui partilhando da comunhão e da graça de Deus. E eu já agradeço a minha oportunidade. Amém, mulheres? Então, dia 8, semana que vem, estejam aqui, vai ter um tempo precioso para as irmãs em nome de Jesus. Agora sim, os irmãos podem ficar de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Nessa oração, lembre da Daiane, nós vamos orar. Quem precisa de oração, irmãos? Amém. Então nós vamos orar já e vamos apresentar a nossa irmã Daiane diante do Senhor. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos esta noite, buscando a tua graça, cuidado, favor e misericórdia. Pai, nós damos a vida da Daiane diante do Senhor. Pai, nós oramos para aquilo que é a necessidade dela, aquilo que ela precisa. Nós oramos para que o Senhor atenda ela com graça, com socorro, com milagre, com livramento, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Pai, guarda a vida deles, livre todo mal, abençoe suas casas, seus pais, suas famílias. Do mesmo jeito, Senhor, abençoe os nossos irmãos que não puderam estar aqui por questão de trabalho, de estudo, ou talvez alguns até por desânimo, mas nós oramos e pedimos a graça do Senhor sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz, e se o dia de amanhã permanecer, que seja sua graça, bondade, favor e misericórdia, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces